Você já fez algo que tirou a paz do outro? Parece forte, né? Nosso estudo hoje falará um pouquinho sobre isso e nós vamos descobrir muitas coisas que nós fazemos e não percebemos. Hoje é o último texto sobre a bem-aventurança dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aliás, desculpem, não é a última, mas estamos chegando perto do final. Esse texto que nós vamos ler hoje se chama Caridade da Paz e ele está na revista Reformador de fevereiro de 1982, na página 28. 1972. E vocês vão perceber que é um texto tão atual, mas tão atual. Conforme eu fui estudando ele, eu achei ele tão impactante, esse texto, porque a gente não pensa nisso, na caridade da paz. Nós falamos tanto em caridade, mas você já doou a sua paz para alguém? Por isso que eu perguntei se você já fez algo que tirou a paz do outro, porque nós fazemos isso todos os dias sem perceber, e pior, dentro da nossa casa, com uma palavra. A gente não percebe. Vamos estudar um pouquinho mais. Um tipo de beneficência ao alcance de todos. Emmanuel já começa dando o puxão de orelha, né? Olha, não vem falar que você não consegue, está ao alcance de todos. E que não se deve esquecer, ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. Não tá bem? Você não tem que sair cuspindo seus aborrecimentos para os outros. Oculta os seus próprios aborrecimentos para que você possa ajudar. Nós precisamos entender que nós temos dificuldades todos os dias, todo mundo, cada um de nós tem a sua dificuldade. E não é por causa disso que nós vamos sair de mau humor por aí, jogando em cima dos outros os nossos problemas. Nós precisamos aprender a fechar a boca. Será que a gente consegue? Lembram de Emmanuel lá lembra de André Luiz no livro Nosso Lar? Não consegue parar de falar? Toma um golinho de água e fica segurando. Espera aquele sentimento dissolver. Porque quando o sentimento dissolve, a gente não fala palavras tão amargas. Porque depois que a gente lança a palavra, não tem como voltar atrás mais dela. É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. Quem nunca tem um contratempo que às vezes nos deixa mal? À vista disso, se exibes a figura da mágoa, na palavra ou na face, ei-la que se expande a feição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixam contagiar. Quando a gente não está bem, quando acontece alguma coisa que nos contraria, como que a gente faz? A gente fecha a cara, a gente já fica amargo, já fica azedo, tem aquele sentimento de raiva. O que acontece? Contamina todo mundo que está ao nosso redor. A gente adoece os outros, sem a gente nem perceber. Parece que a gente está mal e quer que os outros também fiquem. Então a gente adoece o ambiente. Isso é uma falta de caridade que a gente faz. Dentro da nossa própria casa, porque é lá que a gente fica mais raivoso ainda. São com essas pessoas que estão lá, na nossa intimidade, que a gente se permite fazer isso. E todos nós fazemos isso. A impressão que dá aqui é que quando eu estou bravo, eu quero transformar o dia do outro num caos, igual o meu. Tem que ficar ruim. Tá ruim para mim, vai ficar ruim para todo mundo. Nós estamos faltando com a caridade. Por quê? Porque nós não temos paz, então a gente não consegue doar aquilo que não temos. Mas Emmanuel fala aqui, ó, é um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de ocultar. Nós precisamos aprender muito. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza? Ou seja, fiz aquele estrago, estava mal naquele dia, acordei, como dizem aí, com o pé esquerdo e sobrou para todo mundo. Depois a gente tem que sair pegando os cacos, né? Obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação. Reconheceste no dever de reparar os danos havidos. Ou seja, depois que a gente falou e fez, o que cabe a nós?
reconhecer no dever de reparar o que nós fizemos de mal, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Ou seja, a gente está irritado, jogou a lama. Agora nós vamos ter que limpar a lama, retirar ela do que nós fizemos, né? Aqui, eu lendo isso, o que eu parei para pensar? Tá difícil naquele dia? Vamos ficar quietos. Ninguém é obrigado a estar bem todos os dias, mas aquela pessoa que está do seu lado, ela também não é responsável por isso. E ela não é obrigada a ouvir o seu azedume, a sua aceitação. Então tá difícil? Vamos ficar quieto. E Emmanuel aqui ele nos ensina, vamos fazer uma oração. Vamos pedir ajuda naquele momento difícil, porque todos nós precisamos de ajuda. Deus, a gente sabe que Deus sabe exatamente tudo aquilo que precisamos, mas Ele fala, Jesus nos ensinou, pedi e obtereis. Nós precisamos pedir. Quando a gente não está bem, a gente esquece de pedir, a gente esquece de fazer oração. Então, se a gente percebeu que não está bem, ao invés de fazer a vida do outro ruim, igual a nossa parece naquele momento, vamos nos calar, vamos nos recolher dentro de nós mesmos e vamos fazer uma oração. Vamos pedir ajuda para aquele momento, para que aquele sentimento que não está muito bom consiga se dissolver ao longo do dia. Porque senão nós vamos passar o resto do dia pedindo desculpas, tentando consertar aquilo que nós fizemos. E às vezes nós vamos levar algumas reencarnações para conseguir consertar esse erro. Se te alteias, se te elevas acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Vocês já ouviram falar, nossa, aquela pessoa é otimista demais, mas talvez ela seja otimista porque ela consegue, naqueles momentos mais difíceis, entender que o outro não tem nada a ver com isso e que ela não pode imprimir ao outro um sofrimento pelo qual ela está passando. Então ela se eleva acima de qualquer desgosto que ela possua, da inquietação que ela esteja passando e mantém tranquilidade e bom ânimo. Já ouviram falar em confiança em Deus? Isso é uma fé. Isso é a fé. Vamos tentar desenvolver isso. Tá difícil? Mas vamos ter fé em Deus, porque Ele nunca nos deixou de ajudar. Vamos fazer aquela oração. Vamos nos tornar aquela pessoa positiva. A pergunta aqui é, você quer ser luz ou trevas por onde você passa? A escolha é nossa. O que a gente quer deixar de recado para o outro e principalmente dentro da nossa casa. Os estados negativos da mente. Vamos falar assim no ditado popular, aquela pessoa azeda. Alguém gosta de pessoa azeda? Alguém quer ficar do lado? Então, os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras, que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Então, estamos com tristeza, com azedume, com angústia, inconformados com alguma situação que aconteceu, vamos tentar entender essa situação e nos mantermos no bem. Sempre a boa ação, sempre o bem. O bem é o nosso advogado em qualquer lugar que estivermos, porque eles vão dissipar, eles vão eliminar isso que está acontecendo. Recordemos o donativo da paz, que a todos nos compete distribuir, a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos. Ai, eu estou assim por causa disso. Todos nós queremos fazer das nossas dificuldades um momento solene, que todos têm que ouvir, que ninguém passa por aquilo a não ser nós mesmos. Então vamos recordar o donativo da paz. A gente tem que aprender a doar paz e não azedume, irritação. A gente precisa evitar solenizar, exaltar demais o obstáculo e o conflito, as aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula
para o exercício dessa beneficência, da paz, em louvor da nossa própria segurança, nós somos os primeiros a sermos beneficiados, será sempre esquecer o mal e fazer o bem. Porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Tá doente? Tá difícil? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque a gente vai entender que tem muito mais pessoas em situações difíceis que precisam de ajuda e a gente esquece aquilo que não está nos fazendo bem. Vamos parar de sermos vítimas. Eu me recordo de uma história de Chico, que Chico não estava bem e Emmanuel mandou ele visitar as pessoas de um determinado local. Para quê? Para que Chico se lembrasse de que ele precisava trabalhar, de que ele podia ajudar, e aquilo foi fazendo com que aquele sentimento não tão bom fosse sumindo aos poucos. Conforme ele ia ajudando os outros, ele ia melhorando. É o bem que fazemos que nos ajuda, ele retorna para nós mesmos. Então, se está difícil, vamos trabalhar, vamos nos propor a fazer aquele serviço, aquele trabalho-serviço que vai além do nosso dever. Aquele trabalho que a gente começa por obrigação, mas depois o fazemos por amor, porque é isso que vai fazer com que nós possamos melhorar. E não vamos nos esquecer, a palavra, ela ao mesmo tempo que ela ajuda, ela pode derrubar uma pessoa. E o que nós queremos fazer? Nós queremos ser luz ou nós queremos ser trevas? Vamos aprender a desenvolver a paz dentro de nós e doar essa paz, porque muitos ficam se justificando. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, mas essa caridade, a da paz, está ao alcance de todos. Emmanuel já começou puxando a nossa orelha. Está ao alcance de todos. Então, vamos aprender a ter a paz e doar essa paz para os outros e principalmente dentro da nossa própria casa. Se você tem alguma história que queira nos contar, escreva nas nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Até o próximo estudo.